TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Abrindo o Jogo. Hoje nós temos a honra e a satisfação de bater um papo com a amiga, colega da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Petrópolis, doutora Vilma. Doutora, seja bem-vinda ao programa Abrindo o Jogo. Obrigada, doutor Fídia. Prazer, uma honra de poder estar aqui conversando um pouquinho, falando da nossa profissão, na nossa cidade, né? Vamos conversar um pouco. A gente falava aqui, antes da gente entrar ao vivo aqui, ao ar, a gente falava sobre as prerrogativas, sobre a advocacia em geral. E nós iniciamos aqui um assunto muito interessante quando a gente falou desse progresso, né, vamos dizer assim, ou dessa evolução, a princípio, que parece ser do processo eletrônico. Particularmente, né, dessa informatização também que atingiu a nós e no direito. Particularmente, eu vou confessar aqui, não sei se ambientalmente eu vou estar sendo correto ou sustentável, mas aquele processozinho de papel, oh, que maravilha olhar aquilo e ir lá dobrar a folhinha. Para quem está nos ouvindo aqui, a colega também é advogado, a gente fala para outras cidades, de Nova Friburgo, Teresópolis, Partido Alferes, enfim. O colega advogado, ele sabe que eu tinha prazer de dobrar aquele papel, eu preciso dessa cópia, dessa, ia lá na sentença e voltava na inicial. Isso era muito bom. E a gente teve que se adaptar muito rápido ao processo eletrônico, enfim. Cada tribunal ali tem uma plataforma, um sistema. Qual a visão da doutora em relação à advocacia, sobretudo nesse aspecto? Pois o processo eletrônico ele surge primeiro, né, na Justiça Federal, começa os primeiros esboços do que seria o processo eletrônico, e a advocacia trabalhista é que realmente inaugura, né, o pontapé e o funcionamento, com alguns erros, com alguns acertos e tudo, mas funcionou, né, e a gente começou a ver, com algumas dificuldades que nós começamos lá no processo, né, antigo, no papel e tudo, que eu também sinto falta, né, um pouco disso. Eu digo assim, é como ler livro, né, eu sou mais do papel do que do digital. Então, a gente teve, né, no processo trabalhista, principalmente, teve um bom desenvolvimento, né, embora com algumas falhas que foram consertadas ao longo do tempo. E aí, isso expandiu para as demais áreas da justiça. Um desafio, uma dificuldade que eu entendo muito grande é justamente cada um ter a sua plataforma diferenciada, tanto da Justiça Federal, Justiça Trabalhista, Justiça comum, estadual, como nos tribunais também são diferentes. Ainda tem eleitoral ainda, que é a nossa... Exatamente, ainda tem eleitoral e tudo mais. E aí, para o advogado iniciante ou que não tem uma estrutura muito grande, já traz uma dificuldade, porque ele tem que ter um equipamento, né, de um pouco mais capacidade para suportar, porque não são sistemas leves, são sistemas pesados. Nesse ponto que eu vou fazer só uma observação, que é um elogio, sobretudo para a nossa subseção, que tem ali equipamentos modernos, uma sala estruturada, um escritório digital que foi inaugurado há pouco tempo, então máquinas assim preparadas, um ambiente acolhedor para o advogado e para o cliente também. Mandar um abraço aqui para o doutor Marcelo Schaefer, doutora Adriana, que são diretores lá da OAB e fazem parte, e a doutora Adriana faz parte da nossa comissão. E os demais membros da nossa comissão de direito eleitoral, que se estiver nos assistindo, fica aqui registrado um abraço para eles. Mas pode falar, doutora, eu comentava aqui da estrutura que a OAB fornece para a gente. Sim. Para acompanhar OAB, isso, né? A OAB foi fundamental nisso. Eu mesmo já utilizei bastante, tanto da nossa OAB aqui em Petrópolis, como na própria seccional no Rio, né? Não, às vezes eu inseguro, confesso, às vezes eu inseguro com o meu equipamento. Será que vai cair no momento da audiência? Quer saber de uma coisa? Estou pertinho, vou fazer a audiência da OAB. Já teve situações de eu não estar muito satisfeito com a minha internet, ou com o meu equipamento
momentâneo lá, e eu falei assim, eu vou fazer o dia, vou conversar com o cliente para não ter que ir no fórum, enfim, fazer de lá. Eu vou fazer aqui da online pela OAB e dar essa segurança, essa estrutura que a doutora mencionava que o advogado hoje precisa. É, verdade. Então, assim, esse é um ponto que, infelizmente, assim, eu vejo como não tão positivo, né, nessa questão da estrutura. Melhor seria unificar um sistema único para todos os tribunais, porque a gente consegue ver diferenças, inclusive, de um estado para outro, né? Então, facilitaria bastante, né, a vida do advogado e até das partes, porque algumas partes também gostam de consultar. Ela tem essa possibilidade, da mesma forma que o físico, ela podia ir ao fórum e ver o processo, ela também tem essa possibilidade de consultar o processo eletrônico e acaba ficando restrita porque com esse sistema ela não tem, as partes não têm mais acesso, né? E um outro ponto que também é um pouco não tão positivo é que, assim, a gente via no processo eletrônico a expectativa de mais celeridade processual, né? Quando, na verdade, isso não acontece de fato. Nós imaginamos assim, olha, porque praticamente o advogado ali faz toda a instrução ali do processo, a juntada, aquela coisa toda que tinha na distribuição, que era um servidor que distribuía, lembra? Que a gente ia levar os documentos, o servidor digitava tudo e na hora fazia a distribuição, a juntada, isso é tudo automático. Sim. Na hora que a gente ingressa com a ação, na hora que a gente peticiona, esses passo a passos, eles deixaram de existir. Exatamente. Passaram a existir eletronicamente, ou um técnico de informática, sistema de TI do tribunal que incorporou. Então a gente achou, ó, essa parte mecânica, vamos dizer assim, ela vai dar mais celeridade. Mas acho que nem tanto assim aconteceu na prática. Né? Porque na verdade assim, é automático e não é. Porque por mais que a gente protocole, faça tudo lá, a gente receba a confirmação de que foi distribuído, já tem, inclusive, na maioria das vezes a gente já tem até a data da audiência já de pronto ali, né, no final do protocolo, mas depois ela precisa do outro lado que o servidor verifique se está tudo certinho, se foram preenchidos todos os requisitos, se houve recolhimento de custas ou gratuidade de justiça. Praticamente o despacho saneador ali. Né? Exatamente. E aí, esse processo já começa, às vezes, tardio, porque ele não é imediato, né? Depende do servidor estar lá e verificar isso tudo. Então, aí a gente já vê um pouquinho do atraso e não da celeridade. Sabe o que chama atenção? É que o ser humano é insubstituível em relação às máquinas. Porque, por mais que seja um ser humano que programou a máquina, ele vai chegar dado momento que essa mão de obra, o intelecto, essa análise vai depender dessa sensibilidade e inteligência humana. Porque imagina um despacho saneador automático, eletrônico. Olha, o risco que isso corre, né? Porque a gente sabe que no processo... Robozinho, ó, considero que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade, blá, blá, blá. Eu acho que até em relação a custo, eu acho que dá para eles criarem, né? Porque é matemático e tal, ver o tipo de ação e faz o link do tipo de ação com valor. Sim. E parece que programar isso não seria complicado. Agora, programar uma decisão judicial, no direito, uma análise... Direito 2 mais 2 nem sempre é igual a 4, né? Então, não dá para ser um cálculo matemático. Essa sensibilidade que garante, assim, a essencialidade do advogado, do profissional da área do direito, né? Do juiz, lá do servidor, do serventuário, para estar atuando no dia a dia. Sim. Pergunto também em relação... Eu acho que tem uma análise que eu faço, sobretudo pós-pandemia ou durante a pandemia, que foram esse Google Meet, Zoom, como isso impactou na advocacia? Essas reuniões online, audiência online, qual o olhar da doutora? Pois novamente assim, um facilitador hoje é muito mais confortável, né? A gente está no nosso escritório e poder fazer uma audiência, o próprio cliente ele não precisa se deslocar, né? Ele está lá no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente pessoal, mas não houve um preparo, principalmente para os nossos colegas mais antigos que ainda não estavam familiarizados com a parte de tecnologia, né? E mesmo alguns novos, porque não é simplesmente um
bate-papo, né? Não é simplesmente você fazer uma Não. reunião entre amigos. Existe todo um procedimento também para ser respeitado, de horários, de Habilitação protocolos. prévia. Exatamente. Tem todo um critério, né? Tem todo um protocolo para se fazer isso. um E rito, simplesmente falar assim, a partir de agora vai ser eletrônico. dessa forma e acabou. Não teve preparo, não teve um curso, não teve uma orientação. Os próprios tribunais, né, que a gente tem lá, o setor de atendimento, da parte de tecnologia e tudo, eles mesmos estão com dificuldade de orientar, porque nem eles foram preparados para isso. E assim, uma crítica construtiva, acredito que as universidades, elas poderiam, assim, como matéria letiva a princípio, já começar a preparar já os novos profissionais que estão vindo para o mercado, enfim, se formando, com essa parte mais eletrônica, essa parte mais informatizada do direito. E eu vejo também um esforço da OAB para ter esses cursos de capacitação. Recentemente a gente teve. Sim, sim. Né? Eu ainda estava conversando ontem com uma amiga, hoje ela está até fazendo uma segunda especialização na área de tecnologia, aliás, 2 amigas estão fazendo, e justamente nesse ponto que a gente estava conversando com as universidades, a importância de, em alguns cursos, você ter essa prática, né? Isso, na prática jurídica, melhor agora. Exatamente. Alguns cursos não têm tanta teoria como o direito é necessário, muita teoria, muita história, né? A gente precisa... Eu lembrei agora do professor Roren. Ser prático no direito é conhecer teoria. Exatamente, é verdade, é verdade. Cérebro que ele tinha? É verdade. Opositor ferrenho à tecnologia, né? Mas ele também teve que se adequar. Ser prático em direito é conhecer a teoria. É verdade, é verdade. Mas não pode afastar. Mas na prática realidade hoje é necessária essa prática, né? Realmente é necessário esse conhecimento. No dia a dia, sobretudo, se você não tiver um domínio de tecnologia da informação, de conhecimento básico, você não consegue advogar na prática. Sim. Você tem a solução para o cliente, você consegue fazer a defesa ou ingressar com uma ação, mas procedimentalizar isso você não consegue. Criou-se uma dificuldade grande com relação a isso. Outro ponto que eu vejo como facilitador desse avanço da advocacia, do judiciário, enfim, é realmente você ingressar com uma ação, fazer uma defesa em outro estado, né? Sim. Isso, quando você faz assim, distribui uma ação ou contesta uma coisa em São Paulo, que beleza. Dá um alívio, isso facilitou. Facilitou bastante. É o que eu falei, nem tudo é ruim. Não. Tivemos grandes avanços, grandes coisas positivas com relação a isso, a facilidade de nós advogados podermos atuar em outros estados que a gente tem essa possibilidade e o fato de ser a distância aumenta também a nossa gama, né? Nossa abrangência, né? Sim, mas algumas coisas ainda precisam ser ajustadas, principalmente nessa parte procedimental ligada à tecnologia, porque assim, a partir do momento que você distribui a ação e aí o decorrer do procedimento que ela vai fazendo ao longo desse caminhar dentro da tecnologia é que precisa ser melhorado, porque eu acho que esse é um dos principais fatores do atraso dos processos hoje em dia, da dificuldade de caminhar dos processos hoje em dia. E uma crítica aqui construtiva, eu não sei se existe uma comissão específica na OAB para isso, mas que nossos legisladores se debatessem, conversassem, analisassem determinados tipos de procedimentos poderem ser mistos, alguns essencialmente eletrônicos e outros presenciais. Vou falar por que esse raciocínio. Determinadas audiências, eu acredito muito no olho no olho. Sim. Na sensibilidade ali de estar próximo do juiz, de você conseguir realmente passar a informação, o caso que está acontecendo, que a internet não possibilita. A gente vê muito isso na esfera criminal, né? Eu, como atuo um pouco na área criminal, é fundamental olho no olho, né? Você ter as audiências, principalmente, de forma virtual, isso a gente viu principalmente no período da pandemia, esfria muito, grande né? dificuldade e muitos questionamentos dos profissionais da área, exatamente por isso, porque a sensibilidade da presença, porque é o olho no olho, são gestos, o comportamento, tudo isso envolve o momento da audiência, né? Então, são percepções que no modo digital você perde um pouco. Perde bastante. Eu tive essa experiência, não costumo militar na área
criminal, mas tive a experiência de fazer uma audiência recentemente e pude perceber que se fosse virtual, de repente eu não conseguiria o êxito dali do momento ser presencial. Falar um pouco agora sobre a nossa comissão de direito eleitoral, nós nos reunimos, o que a senhora tem a dizer assim, em relação aos cursos, palestras que foi proposto e a importância para a advocacia? Eu recebi o convite de ingressar na Comissão de Direito Eleitoral recentemente, sou grata ao doutor, que preside lá a comissão aqui da OAB. E, assim, tem propostas bacanas, que foram feitas, principalmente de cursos de preparação, de conhecimento, principalmente da população, que ela precisa conhecer levar realmente. Essa informação, né? A informação é sempre o eixo principal para tudo, né? E no direito eleitoral ele não pode ser diferente, porque o direito eleitoral ou o processo eleitoral de um todo faz parte do nosso dia a dia. Democracia, né? a gente começa a envolver aqui, já começar a discutir democracia. Exatamente. Eu sempre falava muito assim, porque direito eleitoral faz parte da minha vida desde que me formei. Né? Foi o primeiro caminho que eu escolhi junto com o direito criminal, que tem relação com o direito eleitoral. Né? Mas eleitoral a gente acaba atuando em quase todas as áreas do direito. Exatamente, mas foi a primeira área que eu procurei de conhecimento, né? Muito aconselhado pelo Dr. Ebert, que ele, quando eu fui receber minha carteira da ordem, né? Passei na prova e fui receber, e ele foi com ele foi com ele que recebi, e eu lembro muito disso, assim, você vai fazer o quê? A gente precisa de profissionais na área eleitoral, a gente tem poucos profissionais nessa área. E como eu já tinha feito na faculdade, né, todos os cursos que eram disponíveis, que na época era só eletiva, mas na área eleitoral, né, e eu tinha feito todos esses cursos, eu falei assim, não, eu já tenho pelo menos um início de caminho a traçar com relação a isso. Ganhamos um pouquinho de destaque porque na prova da OAB hoje tem questão de eleitoral. Sim. Então, assim, já estimula ali o acadêmico a estar se envolvendo com o assunto. Sim, porque é importante, né? Faz parte do nosso dia a dia. Muitas pessoas falam assim, eu detesto política, né? Mas ela faz parte. Política no sentido científico da palavra. Políticas públicas. São políticas públicas, né? Até são deixar isso esclarecido que nós participamos da Comissão de Direito Eleitoral, mas enquanto OAB, nós não temos partido. Sim. Nosso partido é a democracia, é a população, é o povo, é a OAB, são os advogados. É a política, na verdade, como ciência, né? Como ciência, então, como técnica. Exatamente. Não é isso? Então, isso é importante e é só com conhecimento que você consegue fazer um bom funcionamento, né, do sistema político, do sistema eleitoral. Até mesmo para exigir, para acompanhar, para entender os processos eleitorais, é importante esse conhecimento. Sim. E levar isso, né, nas escolas, que a gente propôs também, fazer uma parceria com a Comissão de Direito da Criança e do Adolescente, que vai nas escolas, enfim. É importante porque, assim, precisa saber quais são os cargos. As pessoas, às vezes, não conhecem os cargos, não conhecem qual é a função, né? Qual é a função de um vereador, qual é a função de um deputado estadual, do poder executivo, qual é a diferença do deputado estadual para o deputado federal, né? A diferença do executivo para o legislativo, né? Então, a maioria das pessoas não tem discernimento disso e acaba votando em quem? O amigo, né? Aquele que o amigo indicou, né? Aquele que aparece mais na mídia, entendeu? Então, assim, são escolhas que não são a escolha, né? Ideal, vamos dizer assim. Só para dar uma pincelada aqui e aguçar quem está em casa nos assistindo. Qual a diferença entre o poder legislativo, executivo e judiciário? De forma assim, bem en passant, para quem está em casa. Tá, então vamos lá. O poder executivo é o que administra mesmo, né, o município, o estado ou o país, né? Então ele executa as ações, as políticas públicas. Ele executa as políticas públicas e precisa de leis que dê um ordenamento de que forma ele vai administrar, porque ele tem limites, né? Na esfera pública ele só pode fazer aquilo que a lei permite que o faça, né? Diferente do que é no privado. O legislativo, ele é responsável por fiscalizar a execução da administração pública pelo executivo
e também de elaborar leis, né, de melhorar as leis do cidadão. Eles funcionam também como uma ouvidoria, né, da população. Está próximo ao povo, ouvindo os anseios da população. Exatamente. E o judiciário funciona exatamente nos pesos e medidas, justamente verificar se está sendo cumprida a administração pública na forma, né, que determina a lei, e se o legislativo também está executando as suas tarefas de acordo, garantindo os direitos dos cidadãos nessas atividades, tanto então, do executivo quanto do legislativo. Então, o ideal é pensar que um esteja harmônico com o outro. Sim, eles não são... Um não está sobreposto ao outro. Um não é sobreposto ao outro, um não é mais importante que o outro, né? Mas eles têm que ser harmônicos porque estão relacionados às funções ali, né? Então, é preciso que haja sempre harmonia entre os poderes. A doutora é especialista aqui em direito canábico, tem estudado muito o assunto, e eu vou fazer essa chamada para o segundo bloco, vou chamar o primeiro intervalo nosso, e a gente vai conversar aqui no segundo bloco sobre esse assunto tão importante que a doutora vai trazer informações novas para a gente, tá bom? Nos aguardem. Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Voltamos aqui com o programa Abrindo o Jogo, hoje com a doutora Vilma, a gente conversando sobre vários assuntos, a evolução da advocacia, assuntos relacionados à prerrogativa, enfim, vários assuntos legais, direito eleitoral, constitucional, deu aqui uma aula para a gente sobre as funções do Estado, enfim. Doutora, mas a gente conversava aqui no finalzinho do primeiro bloco, falava sobre direito canábico. O que é o direito canábico? Para começar aqui o nosso segundo bloco e esse assunto. Então tá, vamos lá. Primeiro vou dizer que fica à vontade. Eu fui convidada a participar, né? A OAB, a Seccional Rio, ela tem uma comissão, iniciou agora em janeiro, a gente foi montada a comissão na OAB Rio, né? Sobre o direito da cannabis medicinal, né? Sou secretária lá na comissão. E aí, com essa análise, né, desse panorama do direito canábico, a gente também achou interessante trazer isso para Petrópolis, né? A gente tem a comissão de direito canábico aqui em Petrópolis, eu sou a presidente dessa comissão, temos outros colegas aqui da cidade, né, que atuam na área, e ele surge, o direito canábico, na verdade, assim, a cannabis, ela é uma planta que há mais de 5.000 anos que ela existe no mundo, né, na região oriental aqui, e ela é utilizada como forma não só de culto religioso, como é utilizada na medicina, né, na China, inclusive, já utilizava ela para fins medicinais, né, e ao longo dos anos ela teve, né, os seus avanços medicinais, e aí foi utilizada também porque ela tem princípios ativos, né, que afetam a psique da pessoa, e também foi usada de forma recreativa. Só que com esse desenvolvimento foi crescendo muito a utilização dela de forma para fins recreativos, e ela começou a sofrer um pouco de finalidade, um desvio de finalidade, porque muitos foram utilizados no Brasil, por exemplo, pelos escravos, né? Que na época não tinha esse conhecimento. O sofrimento que eles sentiam, né? Não só pela distância da sua nação, né? De terem sido arrancados da sua origem, né? Da sua terra natal, mas também o sofrimento físico que eles tinham.
E a cannabis, ela tem um efeito anestésico muito grande, né? Ela atua muito na questão da dor, ela atua no sistema neurológico, na parte depressiva. Então, ela ajudava muito isso. Não é só porque eles não eram utilizados de forma de quererem ficar drogados, na verdade. Rotulados de maconheiros. Né? Não, era de forma a necessidade, a suprir essa situação deles. Como já era utilizado, né, na África, eles já tinham conhecimento dos princípios, né, dos efeitos, né, da utilização da cannabis, e eles trouxeram isso para cá. E isso foi não só no Brasil, em outros países, né, a gente teve essa mesma situação. E aí, no Brasil, ele era até utilizado em forma de cigarro, era comercializado em forma de cigarro, era prescrito pelos médicos da época, do Brasil Império ainda, né, para diversos males, inclusive respiratórios, né? Então, a gente teve essa introdução no Brasil dessa forma, né? No Brasil especificamente foi feito dessa forma, e aí, até que num determinado momento, principalmente, né, já nos anos 30, mais ou menos, começa a sofrer um preconceito. Preconceito por quê? Primeiro, porque eram os escravos os principais usuários disso, né? O preconceito das classes sociais mais baixas que utilizavam disso, né? Nesse sentido. Então, começa a sair um pouco desse preconceito com relação a isso. E aí surge na ONU. Quando surge na ONU a discussão, né, sobre a questão da guerra às drogas, que é justamente na ONU que surge a questão do combate às drogas mundialmente, é que assina-se um tratado, incluindo a cannabis como uma das substâncias que eram psicoativas, e ela passa a elencar o rol das substâncias proibidas. E aí o Brasil, signatário das relações com a ONU, ele também adota essa questão da criminalização da utilização da cannabis. E alguns momentos se discute a volta, né? Vai e volta essa discussão da utilização dela, né? Da liberação de um modo geral, a gente tem, né? A marcha da discussão, né? A gente tem a marcha da maconha, a gente tem algumas discussões da descriminalização irrestrita da cannabis, né? Que aí ela envolve uma série de discussões a respeito disso. Mas em 2013, basicamente... Não pode confundir as discussões. Não pode confundir, exatamente. Tenho até minha opinião formada com relação a isso, mas eu acho que assim, a gente tem que focar em objetivos e conseguir vencer etapas, né? Não adianta a gente querer fazer uma liberação total, né, da cannabis sem que a população, né, sem que se leve seu debate, tenha conhecimento de fato do que é isso, né? Porque o preconceito está muito enraizado na população, né? As pessoas não querem nem tomar conhecimento, porque assim, maconha é droga e eu não quero nem saber disso. Só que você compra drogas todos os dias na farmácia, que são drogas lícitas, que às vezes tem um um efeito colateral danoso, é muito pior do que você utilizar, né, as substâncias derivadas da cannabis. Então, é preciso levar o conhecimento. Você tem maturidade para discutir isso? Exatamente, para se discutir isso. Então, assim, surge lá em 2013, né, quando... uma família aqui no Brasil, na região sul, toma conhecimento da utilização. Eles têm uma criança que tem uma síndrome rara que faz, né, convulsões repetitivas, que são as convulsões refratárias, e que uma família nos Estados Unidos tinha a mesma síndrome, e fazia utilização da substância extraída da cannabis para o tratamento dos seus filhos. Então, essa família, ela ingressa com pedido na verdade, no primeiro momento, ela ingressa com pedido de importação, porque só se teria importado. E não consegue a importação, porque quando chega na alfândega, ela fica retida lá, porque é uma substância constada como uma das substâncias proibidas, né, no rol. E aí, em 2014, é que ingressa com ação, solicitando autorização para a importação desse medicamento. Tá. E aí consegue o êxito nessa importação. Demanda, né? E aí começa de novo as discussões mais acirrada, aí sim, ela focada bastante na questão medicinal, né? Então, logo em seguida, essa discussão, a Anvisa, ela acaba tirando
o CBD, que é uma das substâncias extraídas da cannabis, né, que é o canabidiol, do rol das substâncias proibidas, passando a ser para o rol das substâncias controladas, lá no rol, naquela lista que a Anvisa possui, e vem crescendo, ainda que de forma, né, bem devagar, mas vem crescendo a discussão, né. E em 2015 ainda é protocolado a PL 399, né, no Congresso, e aí a PL 399 ela tem uma característica, né, que a gente acha importante, ela não é perfeita, tá? Mas ela tem uma característica que a gente acha importante porque ela trata não só da utilização, da possibilidade da utilização, mas da regulamentação, da também, produção, né, dela no país, controle, da comercialização, do controle, porque é necessário. Não é, a gente tem que pensar que assim, existe, enquanto insumo, né? Exatamente. Existe a possibilidade da utilização hoje, já existe a possibilidade de utilização, tanto que ela já é vendida em algumas farmácias, alguns fármacos já foram autorizados pela Anvisa. Todos os produtos derivados da maconha, ele tem que ser autorizado pela Anvisa, e é só para fim medicinal. Em outros países você tem, né, para produtos de beleza, você tem para outras finalidades, cosmético, inclusive industrial e tudo, mas no Brasil ela só pode ser importada para fins medicinais e também só aquelas que já foram registradas e autorizadas pela Anvisa. Então, assim, você começa a ter um pouco de acesso, mas esse acesso é muito limitado, né? Porque um produto importado é a lei da oferta e da procura. A primeira que é a lei da oferta e da procura, né? O valor disso. Então, ele já encarece por isso. Um produto importado, ele é mais caro, né? E você simplesmente não pode importar de qualquer lugar. São aqueles que autorizados, que a Anvisa autorizou. Então, tudo isso dificulta não só o ingresso do produto no país, como a questão financeira. Então, o acesso desse medicamento, ele passa a ser possível para uma parcela muito pequena da população, né? E aí começam a crescer, ainda que haja uma sinalização da Anvisa, né? Que se discute, porque a Anvisa, ela é responsável, né, pela autorização de substâncias, de medicamentos utilizados no Brasil. Mas não é a Anvisa que tem a competência para normatizar a maconha, a cannabis, né, no Brasil, né? Porque isso ultrapassa a competência dela, né, a legislação. Porque a cannabis, ela continua a estar lá na lei de drogas como substância proibida, né? Como ela tem a possibilidade, a gente tem na legislação, a possibilidade de autorização para fins medicinais. E essa autorização vem do órgão competente, que é a Anvisa, mas ela continua constando na lei antidrogas. Na lei antidrogas. Né? Então, não está liberada, não é facilitado, é a dificuldade. A gente está vendo um crescimento muito grande aí das discussões, né? A gente teve agora no dia 30 de março, foi um marco fundamental do Congresso Nacional, que teve em Brasília, e nós tivemos a presença tanto do Executivo, como do Legislativo, como do Judiciário. Os três juntos. Isso é muito importante, que até então a gente não tinha, né? A gente teve lá ministro do STJ presente, a gente teve lá um representante do Ministério da Saúde, tivemos um representante da Anvisa também, e tivemos senadores, tivemos vereadores, então, deputados, então... Representantes, né? Gerais, né, da sociedade. Que antes nós não tínhamos, né? A gente ficava muito nessa discussão do campo acadêmico, principalmente com os médicos, né? A OAB está sendo fundamental nisso, porque... A participação da OAB porque nós somos aqui a sardinha para nós, mas sempre quando a OAB ingressa, né? É importante porque, assim, nós advogados atuamos, mas aí não é a comunidade da advocacia, é diferente, para que seja reconhecido que a comunidade da advocacia está falando sobre aquilo, está discutindo aquele assunto. Tem um peso, né? É preciso que a OAB tenha essa participação. E nós tivemos, a OAB Rio é uma OAB bem atuante, Petrópolis acompanha
fico feliz. Petrópolis é uma fluxo, das... né? É, Vai na reboque, né? Petrópolis é uma das poucas subseções que tem a Comissão do Direito da Cannabis. Foi a primeira a ter, a subseção a ter a Comissão do Direito da Cannabis para discutir o assunto, tá? E agradeço aí o Dr. Marcelo Schaefer, que quando eu trouxe o tema para ele recebeu... Ele disse que é um desafio muito grande, né? Porque Petrópolis é uma cidade, né? Bastante conservadora, mas aceitou o desafio e a gente está trabalhando. E então a gente precisa dessa discussão. E aí, em março, a gente conseguiu esse avanço, mas ainda temos muito que caminhar. A PL 3399, que é de 2015. O andamento dela. Ela já passou por todas as comissões, né? Ela tem que tramitar por todas as comissões da casa. E aí, em novembro de 2021, houve um recurso, né? E aí é de um trâmite interno. E esse recurso está parado lá, desde novembro de 2021. Deu uma desacelerada. Porque ele já iria, não havendo recurso, ele já iria para votação no Senado, mas esse recurso ele emperrou um pouquinho as discussões. A gente tem bancadas, né, que discutem isso a favor e tem bancadas contra. E o principal cerne da questão é a questão do preconceito, de conhecimento e de querer conhecer, né? É preciso querer conhecer, se despir do preconceito e tentar examinar aquilo realmente de um outro fundo, né? Eu falo muito assim, por experiência própria, minha formação familiar e a minha formação religiosa, eu também tinha um certo preconceito com relação a isso. Mas quando você tem alguém da família que passa por um problema, e aí você vê que o efeito desse produto, ele faz a diferença entre viver e morrer, né? Entre qualidade de vida e você ser um ser vegetal, você passa a querer conhecer, a buscar conhecimento. Então, como é que isso realmente funciona? Qual é os efeitos que são danosos? São realmente mais graves ou menos graves? Né? Na verdade, assim, existem estudos que demonstram que o álcool tem um efeito muito mais danoso do que a cannabis. Tudo em excesso faz mal. A diferença está na quantidade. E aonde buscar mais informações sobre o tema? Então, hoje em dia a gente tem informações diversas, a gente já tem várias publicações na internet, até no próprio Google hoje, quando você coloca lá sobre cannabis, você já abre um hall de medicinal. Cannabis medicinal. Você já consegue consegue bastante coisa. Mas a gente teve hoje, né, porque no Brasil a gente não conseguia. Para você fazer estudo, você precisa da matéria-prima. Como no Brasil é proibido a plantação, né? Você tem que importar a matéria-prima, tem que ter autorização para importar. Sim. E aí, então, mesmo para estudo, era dificultoso, né? As próprias universidades, as instituições que a gente tem na área de pesquisa científica em relação a isso, tinham dificuldades para desenvolver a pesquisa nesse sentido, que hoje já está mais facilitado. Nós já temos a Fiocruz aqui, que agora, há um mês atrás, já saiu editou um novo documento de análise de pesquisas, demonstrando os benefícios dela em mais patologias, né, que antes não se tinha conhecimento científico, né, tinha-se conhecimento, mas isso não tinha sido comprovado cientificamente, que é o que no Congresso às vezes discute, né, tivemos também audiência pública recente lá no Congresso Nacional, e as falas que são contrárias são muito com relação a isso, se apegam muito ao fato de não existir estudos científicos, quando na verdade há. Na hora que você faz um estudo científico, depende qual é o foco, o objetivo daquele seu estudo. Se é demonstrar os danos causados por uso de uma determinada substância, você vai trazer resultado, né? Quais são os danos que aquela substância causa. Agora, se o foco for demonstrar quais os benefícios que aquela substância traz, você também vai ter um estudo que vai demonstrar especificamente os benefícios. Então, você tem estudos distintos. Tudo o direcionamento da linha de pesquisa. Exatamente. Então, você quando se fala em contra, né, ao uso da cannabis medicinal e utiliza muito esses estudos mais antigos, trazendo os males que tem. Os males que tem, volto a dizer, tudo em excesso faz mal. A diferença entre um remédio e um veneno está na dose. Sim, né? Exatamente. Então, você precisa
volto a dizer, se despir desse preconceito e querer realmente conhecer, né? A gente tem extraído da papoula, né? A gente tem também as substâncias da cocaína, que também faz parte, né, de medicamentos que são usados, operações, né? Exatamente, né? A morfina é um medicamento de uso controladíssimo, que só em ambiente hospitalar, mas que está aí extraído também de uma planta que também traz substâncias psicotrópicas que tem risco para a população. Então, o controle, o conhecimento, né? A dosagem certa e a fiscalização com controle e responsabilidade adequado, faz né? toda a diferença. Né? E qual a perspectiva da doutora em relação a esse tema, essa temática, esse assunto e os avanços em relação à cannabis medicinal? Então, a gente tem uma perspectiva agora no ano de 2023, principalmente, que essa discussão ela realmente está tomando uma proporção muito maior, né? A gente hoje já tem uma receptividade, tanto é que a gente teve audiência pública, né, lá no Congresso, exatamente nesse fim. Todos os congressos que tiveram de março para cá, a gente tem sempre um representante, né, do judiciário, a gente está conseguindo representante do executivo e do legislativo, que são personagens importantes nessa discussão, porque são eles que vão realmente determinar, né, qual vai ser a utilização daqui para o futuro. Sem contar a população. A gente tem diversas associações, porque conforme a dificuldade, né, que você encontra, né, de conseguir comprar. Hoje, embora você tenha na farmácia, né, alguns medicamentos à base de cannabis, hoje inclusive já tem o THC, que é o isso, que é esse que traz o efeito psicoativo nas pessoas, mas de acordo com a dosagem, a Anvisa já tem, no princípio ela autorizou, né, a utilização de substâncias com o THC até 2%, e hoje já é possível você ter um percentual maior. Isso quem vai determinar é o médico com o paciente da necessidade para aquela patologia que ele está sendo tratado, né? Mas mesmo assim, você comprar na farmácia ou você trazer importado, é no mínimo R$ 1.500. Nossa, se você fala o valor de R$ 1.500 por mês, isso dentro né? de uma dosagem específica. Existem pacientes que precisam de uma dosagem maior e aí você já aumenta esse valor. Mas vamos dizer o valor mínimo de R$ 1.500 por mês. De uma família de 4 pessoas em que a família tem a renda familiar de um salário mínimo... a renda total, né? Não existe, né? É completamente inviabiliza, inviável. Né? Então, aí surgem as associações, né? Para fim de atender essa população que não consegue ter acesso, né? E aí, tanto na questão de produção do medicamento, que você precisa ter um conhecimento, né, de como extrair o óleo. Não é simplesmente você ter a planta e amassar a planta ou mastigar a planta. Não é dessa forma. Existe uma técnica que você precisa ter farmacêuticos, você precisa ter uma gama de profissionais para desenvolver ela, para ela ter realmente, né, ser extraída a substância necessária que vai atuar naquela patologia. E também do conhecimento do cidadão, porque boa parte do cidadão, ele não sabe como exigir seus direitos, né? Então as associações, ela também faz essa ponte, porque as associações também, além do corpo técnico de desenvolvimento do produto, além dos profissionais da área da saúde, né, que fazem essa parceria, eles também têm o apoio jurídico, né, dos advogados, que é o que está nessa discussão aí nacional, que somos nós advogados que fazemos essa ponte entre a necessidade do cidadão e alcançar, fazer valer o seu direito de acesso à medicação, né? É isso. Doutora, parabéns pela iniciativa, pelo esse debate, por se envolver com a causa e representar tão bem a OAB. Quero agradecer a sua presença aqui no programa. Venha mais vezes e abrir para suas considerações finais. Ok. Eu que agradeço mais uma vez a participação aqui, né? Estou aberta a novas oportunidades e convido a população a conhecer um pouquinho mais sobre o direito da cannabis, né, da cannabis medicinal, que vem sendo discutido. Nós temos a comissão aqui na UAB Petrópolis, que trata sobre esse assunto. Estamos lá de portas abertas. Existe algum telefone, endereço, Instagram? Só o pessoal? No momento só o pessoal, eu disponibilizo lá, Vilma Celian, é um sobrenome mais complicado,
mas é Vilma Seljan, que se escreve, @gmail.com. E estamos abertos aí para quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse tema. Eu acho de muito importante e fico aí à disposição, quiser participar, para me convidar para participar mais vezes e trazer um pouquinho mais desse conhecimento. Muito obrigado, agradeço mais uma vez e agradeço a vocês que nos acompanharam, nos assistiram. Até o próximo programa Abrindo o Jogo. Fiquem com Deus e até mais. TVC, a TV do Correio da Manhã.